1 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 9, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Versículo 9 diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai de amor, nessa hora, Senhor, estamos aqui nesse ambiente de adoração. Te adoramos, Senhor, através dos louvores, te adoramos com as nossas ofertas. Como temos nos alegrado nessa noite aqui neste lugar. Mas é chegado o momento onde nós iremos fazer menção da Tua palavra. A expectativa do nosso coração é que o céu libere respostas para esse lugar, Senhor. Que a Tua palavra aqui ministrada possa ir de encontro a cada coração. Que saiamos daqui nessa noite com o nosso conhecimento ainda mais enriquecido acerca daquilo que o Senhor quer fazer em nós, na igreja do Senhor nesses dias, mas que sejamos também, Senhor, praticantes afintos daquilo que o Senhor quer manifestar em nossas vidas, daquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós através da Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que eu gosto muito. Eu já tive a oportunidade de pregar nesse texto mais 2 vezes e uma das vezes eu falei o que esse texto fez na minha vida. Eu sofria de uma crise de inferioridade terrível e o que trouxe cura para o meu coração foi quando eu entendi a dimensão da minha importância para Deus. Às vezes nós queremos entender por que não somos importantes para os homens e quando nós entramos numa leitura e meditação mais expressiva da palavra, nós encontramos respostas e descobrimos que aquilo que nós não conseguimos satisfazer para que sejamos, lembrados ou bem vistos pelos homens, Deus ele está sempre de braços abertos, disposto a nos ouvir, a nos receber, porque esse é o desejo do coração de Deus, é o que Ele tem para fazer em nossas vidas nesse tempo. Bom, e lendo esse texto, primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo, eu quero focar um pouco mais no verso de número 9, que é onde a gente vai trabalhar o tema central daquilo que a gente vai falar aqui nessa noite, e nos levar ao entendimento da dimensão do que Pedro estava falando sobre essa igreja. Como nós pronunciamos aqui um pouco antes de fazer a leitura, o sacerdócio era algo muito mais específico no Antigo Testamento. Há um tempo atrás, antes da igreja viver uma revolução, nós víamos a liderança totalmente, se posicionando dessa forma. Os leigos ficavam um pouco mais distantes, não conseguiam entender totalmente, não tendo total entendimento daquilo que estava acontecendo. Mas falar sobre sacerdócio, eu me lembro a primeira vez que eu fui estudar um pouco mais a fundo sobre isso, queridos. Eu fiquei espantado porque eu achava que era algo muito específico sobre o pessoal do Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus ela vai nos revelar por diversas vezes a dimensão e a importância que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teve pelas nossas vidas. E o que impacta o meu coração quando eu leio a palavra é que quando eu consigo enxergar aquilo que Cristo liberou para a igreja, queridos, a autoridade e o poder que o sacrifício de Cristo deu à igreja, eu fico muito alegre e eu me empodero cada vez mais
porque a igreja ela é muito poderosa na terra. A igreja ela tem, chaves em suas mãos, a qual nós acessaremos lugares. O que nós precisamos ter primeiro é o entendimento. E Pedro agora está abrindo o leque acerca daquilo que Cristo estabeleceu para cada um de nós como igreja. Então, no verso de número 9, ele vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, geração santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E a grande pergunta que frisa o nosso coração é como nós estamos estabelecendo o nosso sacerdócio dentro de tudo isso que Pedro menciona. Porque quando nós olhamos para toda a linhagem sacerdotal, toda a promessa sacerdotal, nós vamos ver a importância e o papel de relevância que aqueles homens exerciam. Mas o sacerdócio ele foi algo especificado para alguns no Antigo Testamento devido à falta de obediência de alguns. A primeira vez que a gente vai ouvir essa palavra sendo mencionada é quando Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14. Então, a palavra de Deus vai dizer que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, até aí nós olhamos, a Bíblia não relata, não traz com muita clareza como foi a vida de Melquisedeque, não traz tanta informação a respeito de como ele vivia, mas a palavra de Deus depois, lá na frente, ainda mais no Antigo Testamento, se eu não me engano, Davi, no Salmo de número 140, faz a menção de Melquisedeque como um sacerdócio que seria estabelecido eternamente, assim como o sacerdócio de Cristo. Mas o ponto principal de sacerdócio que nós conseguimos encontrar dentro da palavra de Deus é quando nós chegamos ali em Êxodo, no capítulo de número 19, em que Deus chama Moisés e dá um recado para aquele povo. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo de número 19, versículos de número 5 e 6. Êxodo, capítulo de número 19. Versículo de número 5 diz assim: Agora, pois, se diligentes, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de... Vamos lá, está fraco, estou sentindo que você não está me acompanhando com tanta atenção. E vós, porém, serão reinos de... Um pouquinho melhor, vamos lá, reino de... E essa é a verdade que é liberada sobre Israel. E nós passamos a entender. O que me chama a atenção é que os textos mencionados aqui parecem ser muito similares com aquilo que Pedro escreve lá na sua primeira carta, no capítulo de número 2. Israel saiu do Egito com essa missão. No coração de Deus, Deus sempre quis levantar Israel, não apenas alguns sacerdotes. No coração de Deus, Deus não queria apenas, levantar a linhagem de Arão como sacerdote. Deus não queria levantar apenas a tribo de Levi como sacerdotes naquele tempo. O desejo do coração de Deus é que todos se levantassem e se posicionassem como sacerdotes. Só que eu fico tão encantado, querido, com a forma que a Bíblia expressa, e no Antigo Testamento, em Êxodo, e também no Novo Testamento através de Pedro, porque o texto que nós lemos, a partir do capítulo, do verso de número 1 e o número 2, parece que as ordens são semelhantes. Nós vamos ver que a obediência, ela é sempre um pilar para que a aliança do sacerdócio seja bem estabelecida. Bom, e aí, aonde a gente chega com tudo isso, querido? Há uma verdade que é muito intensa e que eu e você precisamos guardar no nosso coração.
Deus sempre desejou levantar Israel para que eles se levantassem como sacerdotes e representassem a Deus e fizesse com que as outras nações reconhecessem ao Deus Altíssimo através das suas vidas. Era esse o desejo do coração de Deus. O coração de Deus sempre pulsou e desejou que toda aquela nação fosse uma nação de sacerdotes. Todos eles se levantassem, todos eles se posicionassem da forma correta para que Deus fizesse sinais, prodígios e maravilhas através deles. Mas a gente conhece muito bem a história, a gente sabe que não foram todos que se posicionaram. A gente sabe do declínio e das decadências espirituais que a nação de Israel viveu, querido. E aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 8, no verso de número 9, vai falar acerca do sumo sacerdócio de Cristo, vai comentar mais uma vez sobre o alinhamento e a comparação entre o sumo sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Melquisedeque. E também vai mencionar que a aliança que Deus havia feito de que toda Israel seria uma geração, uma nação de sacerdotes foi quebrada. Mas foi quebrada por quê? Porque a nação de Israel se esqueceu e abandonou o Senhor. E foram totalmente desobedientes à ordem de Deus. E Deus já havia falado. Como nós lemos aqui no verso de número 5, se vocês andarem diligente, cumprindo todas as ordens, todos vocês serão sacerdotes. E essa é a dimensão, queridos, que nós precisamos entender nesse tempo. Porque a nação de Israel veio vivendo momentos de declínios. Aquela nação onde era para que todos se posicionassem como sacerdotes, agora alguns se levantam e exercem esse papel. A casa de Arão é levantada, a tribo de Levi, ela é levantada como uma casa sacerdotal. E agora há um povo, há homens específicos, há uma linhagem específica para que cumprisse e exercesse essa função. Mas o que eu acho muito interessante, queridos, é que aquilo que Deus sempre desejou cumprir em Israel, através de Cristo, Ele cumpre na igreja. Aquilo que Deus sempre desejou cumprir através de Israel, em Cristo, Ele cumpre na igreja. E é por isso que Pedro menciona, olha só, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que outros povos conheçam Deus através de você. É isso que representa o proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós nos apossávamos dessa palavra para nos acharmos importantes. Sim, queridos, Deus vai revelar para cada um de nós a nossa importância, mas assim como Ele revela a nossa importância, Ele também revela a nossa missão, aquilo que nós precisamos exercer aqui na terra. Porque falar que é a geração eleita, o sacerdócio real, é lindo, empolga, né? Você fica empolgado. Eu lembro quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, caraca, é tudo isso que Deus pensa a meu respeito. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas o texto termina com uma missão que é dada por toda a igreja. E hoje nós precisamos, falar um pouco sobre a importância da igreja exercer um sacerdócio. Sobre a igreja se responsabilizar em fazer com que os perdidos, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, sejam encontrados e reconheçam aquele que nos estabeleceu como sacerdote, como único e suficiente Salvador. Porque essa foi uma missão a qual Israel cometeu falhas, mas o Senhor acreditou que a igreja exerceria com sucesso. Ele olhou para cada um de nós. E essa é uma verdade, a gente pode conjecturar desse jeito. Eu me lembro que muitas das vezes
Eu olhava para dentro de mim e eu pensava, cara, como é que pode Deus acreditar tudo isso em mim? Foram esses pensamentos e essas reflexões através da palavra que me curou, queridos. Mas é algo que vai muito mais, é algo que vai mais além do que a cura que Deus quer trazer para o nosso coração. É a nossa missão como igreja. É o projeto que Deus quer estabelecer através de cada um de nós, queridos. E hoje nós temos a oportunidade de exercermos um sacerdócio aqui na terra. Todos nós que levantamos as nossas mãos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento, queridos, você já começa a exercer o papel de um sacerdócio. Você só precisa se posicionar cada vez mais para ouvir a voz de Deus e para entender aquilo que Ele quer fazer através de você. E esse é o tempo onde a igreja não pode mais ficar paralisada dentro do entretenimento. A igreja precisa entender a sua missão. Cada um de nós precisamos entender aquilo que Deus está falando nesse tempo, para que nós possamos, corresponder e dar uma resposta ao que Deus tem acreditado na nossa vida. Eu acho interessante esse texto, e aí Paulo vai mencionar, se eu não me engano, vamos lá que eu anotei aqui. Paulo vai mencionar lá na sua segunda carta à igreja de Corintos, no capítulo de número 5, entre o verso 18 e o verso 21, Paulo vai mencionar aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Não foi apenas um sacerdócio, mas foi também o ministério da reconciliação. E muito mais do que isso, Ele nos chama de representantes do céu aqui na terra. Ele nos chama de embaixadores em nome de Cristo. Essa é a real missão da igreja. Esse é o real propósito da igreja. Eu sei, queridos, a gente entra aqui acreditando que Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida. Eu sei que a gente entra aqui muitas das vezes acreditando que Deus vai operar um milagre na área da nossa vida em que nós desejamos e precisamos muito viver um milagre, sim. Mas, como alguns louvores escritos dos últimos tempos, a gente precisa entender, e se Deus não fizer? E se Deus não realizar? A missão que Ele tem para a nossa vida, ela é abortada ou ela segue dando continuidade? E precisamos entender a importância de exercermos um sacerdócio, representarmos o céu aqui na terra. E todo embaixador, queridos, ele é levado para um lugar com uma missão. E uma vez eu estudando um pouco mais detalhado essa questão de ser um embaixador, as regras vão nos mostrar que se um embaixador, por exemplo, nós pegamos alguém daqui do Brasil e enviamos eles para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos, trabalhar lá naquela nação, no Reino Unido, mas estabelecendo naquele lugar sobre os brasileiros que estão lá a regra do Brasil. Se ele, por algum motivo, se esquecer ou abandonar toda a regra do seu país, tudo aquilo que ele foi para legislar lá naquele lugar, ele é considerado um traidor da sua nação. E aí, o que nós precisamos, nós estamos representando um reino, uma pátria celestial. E a igreja não pode, se perder nessa questão de ser um embaixador que está na terra para cumprir uma missão e se apaixona pelas coisas desse mundo a ponto de esquecer a sua missão e o seu objetivo que veio para exercer aqui na terra. Se um brasileiro vai para os Estados Unidos e comete essa falha, ele trai a nação brasileira. E se nós, como representantes dos céus, exercemos esse mesmo papel, nós não traímos a nação brasileira, nós traímos o reino de Deus. E é essa a importância que eu e você precisamos entender nesse tempo. Precisamos entender que, assim como Deus nos levanta através de Cristo para exercermos um sacerdócio, existe também, queridos,
uma geração que está se levantando nesse tempo, mas não para exercer um sacerdócio de excelência, não para se levantar como um sacerdócio real, como uma geração santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nesse tempo a gente tem visto com cada vez mais frequência se levantando um sacerdócio muito parecido com o sacerdócio da casa de Eli, um sacerdócio desaprovado, que não agrada mais a Deus, que está ali estabelecido, mas Deus já não se manifesta, já não ouve mais a voz de Deus. Até mesmo as consequências daquilo que ele vai viver não é dito, Deus não fala mais diretamente a ele, mas Deus usa outras pessoas para anunciar para ele qual vai ser o seu fim. Essa é a verdade, queridos. E nós precisamos entender nesse tempo que não dá, querido, não dá para exercermos um sacerdócio nos contentando apenas em vir à igreja aos domingos, participarmos das células durante a semana e apenas desfrutar daquilo que Deus quer nos dar. Esse é o tempo onde uma geração tem clamado e se levantado, né? Declarando para Deus que nós não queremos apenas aquilo que Ele tem em suas mãos, mas queremos Ele por inteiro, porque quando nós temos Ele, nós temos tudo. Nós temos todas as coisas. Esse é o tempo onde nós precisamos nos posicionar, queridos. Não dá mais para chegarmos aqui diante desse altar e falar que você vai sair daqui sendo abençoado, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar a sua família, se você não se posiciona de acordo com aquilo que a palavra estabelece que eu e você precisamos nos posicionar. Lembre, Ele nos estabeleceu como sacerdote, querido, e o que está sobre as nossas mãos é algo muito poderoso. Eu amo quando Paulo menciona lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 4, que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, queridos. Esse é o verdadeiro poder da igreja. Nós não estamos entre os principados e potestades. Nós estamos com Cristo, acima de todo principado e potestade. E a pergunta dessa noite é: o que nós temos feito com isso? Será que estamos apenas nos gabando com palavras acerca daquilo que a Bíblia nos remete que nós somos em Cristo? Ou de fato temos nos posicionado, arregaçado as nossas mangas e irmos para dentro para fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo através daquilo que Ele está fazendo em nossa vida? Essa é uma verdade, queridos, que eu e você não podemos abandonar, que eu e você não podemos largar. Somos sacerdotes, estamos aqui para representar os céus na terra. E talvez hoje estejamos vivendo dias de calamidade. Sim, a palavra de Deus vai nos revelar que muitas coisas iriam acontecer, queridos. E é isso que me faz vibrar cada vez mais e buscar ao Senhor todos os dias para ver respostas dos céus se manifestando na terra. Porque a gente se contenta muitas vezes com aquilo que declara: nos últimos dias se levantariam pais contra filhos, filhos contra os pais, aconteceria isso, aconteceria aquilo. Sim, mas a palavra também nos diz que o coração dos pais se converteriam aos dos filhos e o dos filhos aos pais. E sabe através de quem isso vai se manifestar aqui na terra? É através de uma igreja exercendo um sacerdócio real. Um sacerdócio cheio da vontade de Deus, um sacerdócio, sabe, totalmente aprovado por aquilo que Deus quer fazer, queridos. Esse é o tempo de entendermos essa realidade, querido, de que nós estamos aqui na terra para representar os céus, e se os recursos humanos já não mais conseguem trazer resposta aos problemas que têm acontecido aqui na terra, nós traremos os céus para a terra, porque o céu tem resposta para tudo aquilo que acontece aqui. Essa é a verdade em que eu e você precisamos viver, queridos. Nós precisamos entender, através da palavra, aquilo que Deus fez através de alguns homens que se posicionaram dessa forma. Se eu não me engano, semana retrasada, o pastor fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Quando Isaías se posicionou e entendeu, lá no versículo de número 6, lá no capítulo de número 6, vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Era Deus levantando Isaías para dar uma resposta a uma geração que estava vivendo dias de calamidade. Certa feita, Paulo, se eu não me engano, escrevendo aos Coríntios, ele diz: conheci um homem, se na carne ou no espírito eu não sei, foi levado aos céus e viu coisas a qual não é lícito o homem ouvir. João, queridos, João, certa feita, na ilha de Patmos, foi levado aos céus e revelou para nós tudo aquilo que está em Apocalipse. Sabe o que Deus está querendo dizer através disso? Quando homens e mulheres, quando uma geração sacerdotal se levantar nesse tempo para agradar a Ele, vai se levantar uma geração que vai acessar a eternidade, queridos. Porque o que a terra precisa é de uma resposta da eternidade. João acessou os céus para trazer Apocalipse para a gente, não nos deixar perdidos acerca daquilo que vai acontecer. Isaías acessou a eternidade para trazer a resposta de Deus a um povo e ter a sua vida purificada. Paulo teve visões extraordinárias, e eu me encanto como Paulo, expressa essa verdade. É por isso que quando Paulo tem essa visão de eternidade, quando eu olho para todo o ministério de Paulo, parece que quando Paulo vai falar sobre o céu, ele fala como alguém que tem saudade, porque já acessou aquele lugar. E nós estamos aprisionados às coisas dessa terra, querido, porque nós ainda não acessamos a eternidade. Nós não enxergamos aquilo de fato que Deus tem para cada um de nós. E aí é por isso que eu vejo Paulo falando assim: para mim, viver é Cristo, morrer para mim é ganho. É como se Paulo estivesse falando assim, viver para mim é cumprir a missão que Deus tem para a minha vida aqui na terra. Mas a morte, eu estou doido para presenciar isso logo. Porque o ambiente a qual o Pai tem preparado para cada um de nós é melhor do que tudo isso aqui, queridos. Mas Deus nos estabelece como sacerdote, sabe por quê, queridos? Para nós não nos gabarmos e a igreja não cometer mais a falha que cometemos há muito tempo atrás. Nós nos contentávamos em entregar um folhetinho, falar que Jesus amava, e aí se a pessoa não aceitava, a gente falava o quê? Tô nem aí, a salvação é individual. Nós nos contentávamos muito com isso. Essa é a verdade daquilo que praticávamos. A salvação individual, vamos me preocupar com ele porque já falei, já preguei. E aí nós aprendemos aqui nos últimos 3 anos a importância de cuidarmos de vidas. Não precisa nem entrar porque a gente está bem instruído e bem discipulado acerca de como cuidar de vidas, queridos. Mas é uma verdade daquilo que eu e você precisamos exercer, queridos. Lembre-se, a igreja é muito poderosa, querido. Aquilo que Cristo deu à igreja é algo que é inexplicável. Às vezes eu fico tentando colocar na minha mente algo dentro dessa dimensão, queridos. A chave do reino de Deus está em nossas mãos. É por isso que Jesus, questionado pelos escribas e os fariseus lá em Lucas 17, eles perguntando como seria o reino do Messias, e Jesus viram para aqueles homens e falam: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está em vós. É isso que nós precisamos entender, queridos, e nos posicionarmos nesse tempo. É algo muito grande, querido, é algo maior do que qualquer tipo de enfermidade, é algo maior do que qualquer tipo de dor que eu e você possamos passar, queridos. É a resposta das nações que está no nosso coração. E Deus quer nos usar nesse tempo, queridos. Chega de um tempo de virmos para cá, apenas sentarmos no banco da igreja, recebermos a palavra e sairmos daqui, Não, queridos, não. Não dá mais para vivermos esse modelo de evangelho. O nosso coração precisa gritar por mais de Deus.
O nosso coração precisa, ser aquecido cada vez mais pelo fogo de Deus, queridos. Existem lugares que estão em trevas e sabe quem vai iluminar? São os sacerdotes reais que vão se levantar neste lugar. Existem pessoas que vão enfrentar enfermidades, queridos, e a cura dessas enfermidades não estão nos hospitais. A cura dessas enfermidades estão em nossas mãos, está sobre a igreja, querido. Existem lugares que estão enfrentando ambientes de guerra, querido. Mas a resposta não está no poder público, não está no poder parlamentar. A resposta está nas mãos de uma igreja que ora, de uma igreja que busca a presença de Deus. É por isso que nós, cada um de nós individualmente, não podemos nos posicionar e achar, não, a missão de cumprir isso é do pastor. E durante muito tempo a igreja viveu com as portas abertas para si, para desfrutar de um real sacerdócio. Mas o que a gente fazia? Não, a missão de pregar lá fora são dos missionários, dos evangelistas. A missão de orar pelas pessoas que chegam na igreja é do pastor. Não, a missão de limpar é do diácono. Não, a missão de ir lá fora é abraçar o perdido, é do camarada que tem o dom. Ei, querido, pelo amor de Deus, não dá mais para usarmos essas desculpas, queridos. Essas desculpas hoje são entendidas, sabe o quê? Como falta de busca da presença de Deus. Porque quem não tem nada para dar, dá desculpa. Quem não tem nada para oferecer, oferece uma desculpa. É por isso que nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus. O pastor mencionou, todos os domingos nós estamos aqui, queridos, 7 horas da manhã, orando, buscando ao Senhor. E o que nós temos ministrado com cada um desses jovens que vêm para cá, é aquilo que Deus tem derramado sobre a vida de cada um deles, queridos. Uma geração está se levantando, entendendo que eles vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma geração tem se levantado e entendido que Deus vai levar eles a universidades para Deus estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Deus vai abrir portas, querido, para a nossa geração. Às vezes a gente fica clamando a Deus por uma porta de emprego e Deus não quer que a gente ore pela porta de emprego. Deus quer que nós clamamos e buscamos a Ele por cada vez mais a presença dEle. Por quê, queridos? E trabalhar em mais uma empresa vazio, sem a presença de Deus, é benefício só para satisfazer a tua vontade, querido. Só vai beneficiar a sua vontade, querido. É por isso que Jesus falou assim, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e a presença dEle. Ele vai abrir uma porta de emprego, queridos. Mas lá no seu emprego você vai exercer um sacerdócio. Busque o reino de Deus para que Ele abra uma porta para você na universidade, queridos. Existem universidades que precisam de células. Existem hospitais que precisam de células. Existem escolas que precisam de células, queridos. Às vezes eu fico pensando se em cada canto da nossa cidade houver uma célula clamando, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você acha, querido, que daqui a algum tempo, se nós nos aprofundarmos nisso, nós vamos estar aqui cultuando, ouvindo esse fundo musical que atrai mais a nossa atenção do que o fundo que o camarada está fazendo aqui no teclado? Essa é a verdade, queridos. Não dá mais para jogarmos sobre as costas, sobre o ombro dos nossos pastores ou dos pastores, aquilo que nós também precisamos nos posicionar, queridos. Não dá mais para falar que, não, isso aqui é para o pastor fazer, isso aqui é para o líder de célula aí, queridos. Lembre-se, hoje se levantam alguns como líderes de célula. Na nação de Israel se levantou alguns como sacerdotes. Mas Deus sempre desejou que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes.
O que me encanta é que não é só Pedro que fala sobre a importância do sacerdócio que nós iremos exercer. Em Apocalipse, no capítulo de número 1, João também menciona que nós seremos sacerdotes. Deus vai levantar um reino de sacerdotes. Os querubins, enquanto adoram ao Senhor, lá em Apocalipse, no capítulo de número 5, também menciona que Ele estabelecerá um reino de sacerdotes. E a pergunta é, queridos, como nós temos nos posicionado? O que nós temos feito nesse tempo para que tudo isso aconteça, queridos? Deus quer fazer coisas extraordinárias através de cada um de nós nesse tempo. Chega de um tempo onde a gente só vem para a igreja para receber, queridos. Todas as vezes que eu venho para cá, eu não vou pregar, eu não vou ministrar, eu fico sentado dali só esperando a palavra de direcionamento do céu para aquilo que eu preciso exercer lá fora. O que é liberado do altar, querido, você vai viver pouquíssimo aqui dentro. É para você fazer fluir lá fora. Aquilo que Deus vai liberar sobre você aqui é para você exercer lá fora, queridos. Chega de um tempo de vir para cá achando que Deus, sabe, vai derramar a bênção e vai satisfazer a nossa vontade. Sim, queridos, Deus, Ele satisfaz as vontades daqueles que agradam a Ele. Mas lembre-se, é daqueles que agradam a Ele, nem tudo, né? E nem tudo aquilo que nós queremos. É por isso que nesse tempo, nós precisamos orar para que os sacerdotes reais se levantem. Tudo aquilo que nós temos vivido, querido, é o bater na porta do Messias que está bem próximo a vir. Eu não quero aqui pregar um evangelho de terror, começar a falar para você que Jesus vai voltar e se você não se posicionar, você vai para o inferno. A gente já sabe disso, isso já é um contexto que já está bem claro no nosso coração, não tem mais para onde esconder. O que nós precisamos entender nesse tempo é o que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos dado. Porque se eu recebo Jesus como Senhor e Salvador e eu não exerço um sacerdócio, eu estou ignorando a aliança que eu estabeleci com Ele, assim como Israel. E é por isso que nós iremos orar nessa noite. Nós iremos orar e pedir ao Senhor: Senhor, traga essa paixão por manifestar o Teu reino aqui na terra para o meu coração. Nós precisamos, queridos, usar aquilo que Deus nos deu. É por isso que quando a gente encontra com alguém na rua hoje precisando de oração, a gente nem sabe se Deus vai fazer o milagre na hora, mas a gente põe a mão e ora, querido, porque a gente acredita naquilo que Deus tem colocado aqui e tem se manifestado através de nós. Chega de um tempo de vir para cá, não, eu vim e entreguei meu culto ao Senhor. Sim, querido, você veio e entregou o culto ao Senhor, legal, mas amanhã lá fora você vai cruzar com pessoas que precisam de uma resposta. Você vai cruzar com pessoas que talvez estejam pensando em tirar suas vidas. E os sacerdotes reais, aqueles que buscarem a presença de Deus, Deus vai dar sensibilidade de tudo isso, querido. Mas nós precisamos querer, nós precisamos desejar. E é por isso que Pedro menciona, precisamos desejar para que nós alcancemos dia após dia, a ponto de chegarmos ao total entendimento da salvação. Lembre-se, o Messias vai vir reinar no milênio com uma geração sacerdotal. Então, se você não se posiciona como um sacerdote, fique tranquilo, você está fora. Eu quero te convidar a você se colocar de pé, em nome de Jesus.
Eu sei, queridos, é algo que está sendo anunciado há muito tempo, mas não dá mais, queridos. Não dá mais para pregarmos um evangelho apenas do Deus vai me dar, Deus vai fazer Deus vai fazer para mim, eu sou queridinho de Jesus. Precisamos nos posicionar, querido, nesse tempo. Deus quer ver de nós um posicionamento de sacerdotes. Deus quer ver você, líder de célula, se posicionando como sacerdote. Deus quer ver você, líder em treinamento, se posicionando como um sacerdote. Deus quer ver você, membro da célula, se posicionando como um sacerdote. Não é mais apenas sobre a casa de Arão, mas é sobre toda a igreja. É sobre todos nós. É sobre todos nós. Então você que está aqui nessa noite, você que se acha o menor, o mais desprezado, talvez você se ache o menor da casa do seu pai. Ei, o Pai estabelece um sacerdócio sobre a sua vida, querido, através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi isso que Ele nos deu, foi isso que Ele desejou a cada um de nós. É por isso que o Espírito Santo habita em nosso meio nesse tempo.